este projeto muito interessante que o ProOrdem está fazendo, que se trata de lives referentes ao exame de ordem. Então nós estamos fazendo aí um resumo, de todas as disciplinas que são objeto de questionamento na prova da OAB. Então nós temos aí várias lives com os professores das diversas áreas das questões que são objeto de questionamento na prova da OAB. E nós não estamos medindo esforços, apesar de toda a dificuldade, que todos estão passando, este momento terrível de quarentena, um momento onde, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo bastante com isso, perdemos muitas vidas, mas o ProOrdem, sempre seguindo todos os protocolos de segurança, ele não deixou um minuto os seus alunos desamparados. Nós estamos aí buscando, na medida do possível, atender ao anseio de todos os alunos que tiveram provas remarcadas, cria uma ansiedade muito grande, esta incerteza que temos em relação à prova da OAB. Mas não podemos parar de estudar. E o objetivo do ProOrdem é sempre estar de mãos dadas com os alunos, apoiando em todas as dificuldades que vocês têm. E neste momento de pandemia não poderia ser diferente. Então, nós criamos este formato, de lives para ficarmos um pouco mais próximos de vocês e podermos aí compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Para quem já é nosso aluno no ProOrdem, conhece a dedicação dos professores, conhece a dedicação dos funcionários e a preocupação que nós temos em garantir a sua aprovação no exame de ordem. Nós não medimos esforços para isto e com certeza em breve você será aprovado nesta prova da OAB. E você que ainda não é nosso aluno, venha conosco, venha acompanhar o ProOrdem. Nós temos um curso preparatório que tradicionalmente é um curso presencial, um curso de excelência de forma presencial, que agora, devido às restrições sanitárias, nós estamos fazendo online, mas em breve, com certeza, voltaremos todos com saúde e seguindo todos os protocolos de segurança. Se você quer a sua aprovação no exame de ordem, venha conosco no ProOrdem, porque, sem dúvida, você não vai se arrepender. Está garantida a sua aprovação. Mas é claro que não depende só dos professores. Dependemos um pouquinho de vocês também, não é? Então precisamos que vocês se dediquem, que vocês levem a sério o curso para conseguir a tão almejada carteira de advogado. Em breve, tenho certeza que serão meus colegas advogados. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito constitucional. Nós vamos fazer um resumo sobre os principais aspectos do direito constitucional, mas antes eu coloco aí à disposição de vocês as minhas redes sociais. Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado criminalista, leciono as disciplinas de Direito Constitucional e de Direito Penal no ProOrdem. Nestas jornadas de live eu estou falando um pouquinho, vou falar hoje, um pouquinho sobre o direito constitucional. E eu coloco aí o meu Facebook, o meu Instagram, meu canal do YouTube à disposição de vocês. Tenho meu e-mail particular também. Querendo, entrem em contato conosco, me sigam lá nas redes sociais, curtam,
comentem, que é sempre muito gratificante ter o retorno dos nossos alunos. E eu leciono no ProOrdem já há mais de 20 anos, então temos aí muitos colegas advogados hoje que passaram lá pelo ProOrdem e é sempre um prazer muito grande poder encontrá-los, seja pessoalmente no fórum, nos tribunais ou agora neste nosso ambiente virtual. Muito bem, mas vamos lá. Glaucia está perguntando se a live vai ficar gravada. Eu vou tentar salvar, sim, aqui ao final, eu vou tentar salvar no IGTV e aí depois a gente, o ProOrdem tenta publicar lá no canal também do YouTube, mas assim que terminar a live eu tento sim deixar salvo aqui no IGTV. Mas às vezes tem uns probleminhas de informática, né? Mas a princípio ela ficará sim disponível no IGTV do ProOrdem. E lembrando também que vocês estão acessando aqui pela página do ProOrdem. Então, tendo alguma dúvida em relação aos vários cursos que o ProOrdem oferece, é só mandar um direct que o pessoal da secretaria terá um prazer em respondê-los, vão responder aí com a maior rapidez possível, ok? E acessem a página lá também da internet, né? A página do ProOrdem, que tem muitas informações, não só referente aos cursos para a OAB, mas também referente a outros cursos extracurriculares, ok? Muito bem, então vamos lá para o que interessa hoje, que é falarmos sobre o direito constitucional. E vamos iniciar passando um conceito de Constituição. Então a tecnologia nos facilita aqui, né? Eu posso colocar aí alguns slides para vocês, fica mais fácil para anotar, para entender o que está sendo explicado aqui em aula. Então vamos lá, primeiro vamos passar um conceito de Constituição. Nós vamos falar na aula de hoje sobre direito constitucional. Muito bem, mas o que é Constituição? Então podemos conceituar de forma bem resumida Constituição como sendo um conjunto de regras que trata de uma determinada matéria que é o poder. Então a Constituição ela cuida principalmente do poder, não só do poder, mas o foco principal é justamente tratar do poder. Por isso que o maior título da nossa Constituição Federal refere-se justamente ao título da organização dos poderes. E antes mesmo de abrirmos a Constituição, só pelo título da nossa Constituição, nós já conseguimos extrair alguns elementos. Como que é o nome mesmo da nossa Constituição? Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Então, de plano, já conseguimos extrair 3 elementos da Constituição. Forma de Estado, federado, forma de governo, república e regime de governo, presidencialismo. Professor Marcelo, o que significa dizer que a forma de Estado adotada pelo nosso país segue o modelo federado? Significa que o poder ele é descentralizado. O poder não fica concentrado nas mãos de uma só pessoa. Não. Cada ente federado tem a sua autonomia. Ih, professor, pera lá, como é que é essa história aí? Ente federado tem autonomia? O que é ente federado? O que é autonomia? Pessoal, nós temos 4 entes federados: União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios. Então, estes 4 entes federados são dotados de autonomia. União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios possuem autonomia. E a autonomia de cada um destes entes federados pode ser expressa de 3 formas. Se expressa a autonomia dos entes federados por meio do autogoverno, auto-organização
e autoadministração. Um ente federado, portanto, ele tem autogoverno, auto-organização e autoadministração. Autogoverno é a possibilidade de escolha dos seus governantes. Então, no estado de São Paulo, nós escolhemos os nossos governantes. Então, o governador de estado, o João Dória, ele foi eleito pelos eleitores do estado de São Paulo, sem qualquer tipo de interferência do governo federal. Aqui no município de Campinas, onde está sediado o Proordem, fica aqui na cidade de Campinas, temos várias unidades espalhadas pelo Brasil afora, mas a sede principal aqui na cidade de Campinas, aqui no bairro do Cambuí, na Júlio de Mesquita, local de fácil acesso para vocês virem conhecer os nossos cursos e os nossos professores. Vejam, aqui na cidade de Campinas, quem foi que elegeu o prefeito de Campinas? Foram os eleitores do município de Campinas, sem qualquer tipo de interferência do governo estadual ou do governo federal. Então, aqui em Campinas, nós temos autogoverno, nós escolhemos os nossos governantes. Isto mostra, então, a autonomia do município, a autonomia do estado e a autonomia do ente federado, não é? Ou seja, quem foi que colocou Tiririca, Romário e Alexandre Frota? Fomos nós, eleitores, sem a intervenção de quem quer que seja. Temos também uma outra forma de autonomia, que é a auto-organização. A auto-organização se dá nos estados, por exemplo, pela Constituição Estadual. Nos municípios, pela lei orgânica do município. E no Distrito Federal. O examinador vai querer saber o que você normalmente não se preocupa. Aquele detalhe que você acabou deixando passar, não é? E o Distrito Federal, o examinador de ordem, aquele ser abominável, vai querer saber de você. O Distrito Federal se auto-organiza por meio da sua lei orgânica do Distrito Federal. Então nós temos Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e Lei Orgânica do Distrito Federal, o que demonstra a capacidade de autonomia dos entes federados. E nós temos, por fim, a autoadministração. A autoadministração, que é a possibilidade dos entes federados eles realizarem seus concursos públicos, conceder férias, pagar 13º, enfim, toda esta função de administrar internamente o seu ente. Além da forma de Estado, nós temos um outro elemento muito importante da Constituição, que é a forma de governo. Forma de governo adotada pelo nosso país segue o modelo republicano, res publica. O que é isso? Coisa pública. Ou seja, todos os nossos administradores, todos os nossos políticos, eles não querem nenhum tipo de vantagem pessoal. Eles trabalham para o povo, em favor do povo. Por isso, nós temos no artigo 37 da Constituição Federal os princípios expressos da administração pública. Se nós vivemos numa república, nós temos ali no artigo 37 da Constituição os chamados princípios expressos da administração pública, que são 5. E, curiosamente, estes 5 princípios expressos da administração pública formam uma outra palavra. Vai ver que foi alguma mensagem subliminar do Constituinte para a administração pública. LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os 5 princípios expressos da administração pública. LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isto tudo justifica nossa forma republicana de governo. Já o regime de governo adotado pelo nosso país segue o modelo presidencialista. O que é isso, professor? O que significa isso?
No modelo presidencialista, as funções de chefe de Estado e as funções de chefe de governo ficam concentradas nas mãos de uma só pessoa, que é o presidente da República. Então, função de chefe de Estado, função de chefe de governo, no modelo presidencialista, ficam concentrados nas mãos do presidente da República, ok? Estes são os 3 principais elementos da nossa Constituição. Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder constituinte. Quando a gente fala em poder constituinte, nós temos o chamado poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, que pode ser reformador ou decorrente. Vocês ouviram falar em poder constituinte originário? Pensem no seguinte: é a possibilidade, é o poder de se fazer uma nova Constituição. Portanto, eu vou pegar a Constituição de 88, rasgar, jogar no lixo, colocar fogo e espalhar as cinzas no mar. Já era a Constituição de 88. Nós estamos fazendo uma nova Constituição. Aí sim você tem, então, o poder constituinte originário. Poder constituinte originário é o poder de se fazer uma nova Constituição. Beleza. O professor, mas espera aí. Quem é o titular do poder constituinte? Titular do poder constituinte é o povo. Titular do poder constituinte é o povo. Agora, quem exerce o poder constituinte? Quem exerce o poder constituinte são os representantes do povo, ok? Então tomem muito cuidado com essa pegadinha no exame de ordem. Titular do poder constituinte é o povo. Exercente, representantes do povo. Seja de forma democrática, por meio de Assembleia Constituinte, seja de forma ditatorial, por meio do grupo revolucionário que assumiu o poder. Muito bem, então vimos quem é o titular e quem é o exercente. Titular é o povo, exercente, representantes do povo. O poder originário, este poder de se fazer uma nova Constituição, ele apresenta também 3 características. Poder constituinte originário, ele é inicial, autônomo e incondicionado. Inicial, porque ele não se funda em nenhuma lei ou poder antecedente. É como se não existisse nada antes do poder constituinte originário. Então, poder originário, ele dá o nome para o país, ele escolhe qual é o idioma oficial do país, ele traz a organização dos poderes, os direitos fundamentais, o poder originário quem estabelece isso tudo. Então, o que nós temos? Temos um marco na linha do tempo, que é o dia 5 de outubro de 88. O dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da nossa Constituição, data que entrou em vigor a nossa Constituição de 88, a partir daí, não é, nós temos então a atuação do poder originário, não é, a inicialidade do poder originário, ok? Mas o poder originário, ele também é autônomo. Autônomo porque ele não está submisso a nenhum condicionamento de ordem material. Não está submisso a nenhum condicionamento de ordem material. Como assim? O que é isso? Significa que não existem cláusulas pétreas ao poder originário. Poder originário não tem limites. Poder originário é aquele que tudo pode. Opa, pera lá, professor, mas aí a gente tem uma discussãozinha filosófica lá, não é? Entre os jusnaturalistas e os positivistas. Exatamente, não é? Os jusnaturalistas vão dizer, pera lá, uma nova Constituição não pode tudo não. Tem que respeitar os direitos naturais do homem. Então, haveria uma limitação ao poder originário que seriam
os direitos naturais. Já os positivistas falam, não tem limite nenhum, é pós-soberano, faz o que quiser. Não é? E por fim, nós temos ainda uma terceira característica, que o poder originário ele é incondicionado, ou seja, ele não está submisso a nenhum condicionamento de ordem formal. Não existe nenhuma forma pré-estabelecida para a aprovação de uma nova Constituição. Então, se a gente fecha a porta e fala, pessoal, bora fazer uma nova Constituição. Ah, legal, vamos lá, professor. Constituição de 2021. Como que será aprovada esta nova Constituição? Maioria simples, maioria absoluta, maioria de 3/5, voto censitário, quem for mais rico vota 2 vezes, quem for mais velho vota 3 vezes. Como é que será isso? Não sei. Não tem previsão. Não há uma forma pré-estabelecida. Somos todos civilizados, provavelmente chegaremos num consenso. E se não chegar num consenso? Se não chegar num consenso, em último caso, sai todo mundo na porrada e aquele que sobreviver impõe a sua vontade, que seria um modelo de constituição outorgada, constituição imposta pelo governante, plenamente possível também. Não é como nós tivemos várias constituições. A primeira Constituição do Império foi outorgada, tivemos a Constituição de 67, de 69, todas impostas à época pelo governante ou pelo regime militar. Beleza, professor, entendi essa história aí de poder originário, não é? Então, o poder originário é aquele que tudo pode, não tem limites lá para o poder originário. Agora, e o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado aí é um pouquinho diferente. Por quê? O poder constituinte derivado, ele se subdivide em reformador e decorrente. Poder constituinte derivado reformador. Ouviu falar isso? Lembra de emenda constitucional. Poder reformador, guarda, é sinônimo de emenda constitucional. Vejam, agora eu não estou fazendo uma nova Constituição. Não, eu estou simplesmente aperfeiçoando, aprimorando, modificando alguns artigos daquela Constituição já existente. Então, este é o poder reformador. E aproveito aí para saudar a presença da nossa professora Mônica, nossa professora de Direito Tributário, de Direitos Humanos do ProOrdem. Muito honrado com a sua participação aqui, Mônica. A Mônica foi uma das que inaugurou, não é, as nossas lives, essas lives que nós estamos fazendo. Ela, com toda a sua elegância e todo o seu carisma com os alunos, falou aí um pouquinho para vocês sobre direito tributário, que tem muito a ver aqui com a nossa Constituição, não é? Muita parte do direito tributário é extraída da Constituição Federal, assunto que eu nem me atrevo a falar, não é? Essa parte constitucional do direito tributário fica para a professora Mônica. Então, venham para o ProOrdem que vocês terão aí o curso completo, abrangendo todas as áreas da Constituição. Não me atrevo a falar de direito tributário, assim como não falo de direito do trabalho também, não é? Mas está lá na Constituição, professor. Mas o curso é bem organizado, bem planejado, então cada professor na sua disciplina específica abarca essa parte constitucional. Então fiquem tranquilos que vocês terão aula com todos os especialistas no assunto. Vamos lá então. O poder reformador. O poder reformador, eu estou alterando alguns artigos daquela Constituição já existente, que é o caso da nossa Constituição de 88. A nossa atual Constituição Federal é a de 88. Então não existe lá, professor, qual que é a Constituição de 2021? Não, não tem. É a de 88. Acontece que nós sofremos mais de 100 emendas constitucionais, não é? Então,
a nossa Constituição já foi alterada várias vezes. Nas aulas presenciais, nós falamos inclusive das diversas formas de classificação das constituições. E nós estudamos lá que a Constituição de 88 é classificada como rígida, porque é muito mais difícil de se mudar a Constituição do que as outras normas, legais. Imaginem se a nossa Constituição não fosse rígida, hein? Mais de 100 emendas constitucionais. Mas este poder reformador, pessoal, diferente do originário, o reformador tem sim uma série de limitações. Enquanto o poder originário é aquele que tudo pode, não tem limites, a não ser ali os limites de um direito natural, o poder reformador, ele tem sim uma série de limitações. E quais são estas limitações ao poder constituinte reformador? Então vamos acompanhar lá na tela. Vejam, nós temos limitações procedimentais quanto à iniciativa e ao quórum, limitações circunstanciais e limitações materiais. Limitações procedimentais. Limitações procedimentais quanto à iniciativa significa que somente 4 pessoas podem apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não é? O que vai futuramente se transformar numa emenda constitucional. Quem pode dar o pontapé inicial? Quem apresenta esta PEC? Não é qualquer pessoa, não. Nós temos 4 pessoas apenas que podem apresentar esta PEC, esta proposta de emenda constitucional. Quem são, professor? Estes 4 privilegiados que podem apresentar, então, uma proposta de emenda constitucional. Primeiro, 1/3 no mínimo dos deputados federais. Então, 1/3 dos deputados subscreve um projeto de emenda constitucional. Então você tem lá, qualquer pessoa faz lá um projeto de emenda e precisa passar colhendo assinaturas. Conseguiu 1/3 das assinaturas dos deputados federais, esta proposta tem que ser apresentada para discussão e votação. Professor, mas a gente não quer discutir essa PEC, não. Eu consegui 2/3 de assinaturas dizendo que a gente não quer discutir essa PEC. Não adianta. É o que o Supremo Tribunal Federal chama de direito das minorias. Conseguiu 1/3 das assinaturas, tem que ser colocado em pauta para discussão e votação. Segunda pessoa que pode apresentar uma PEC, 1/3 no mínimo dos senadores da República. 1/3 no mínimo dos senadores da República. A mesma coisa. Alguém escreve lá o rascunho de uma PEC e passa colhendo assinaturas, não é? Renan Calheiros, assina para mim. Fernando Collor, assina para mim. E assim por diante. Conseguiu 1/3 das assinaturas, pode então ser colocado, deve, aliás, ser colocado para discussão e votação. Terceira pessoa que pode apresentar uma PEC é o presidente da República. Então, o presidente da República assina lá uma PEC e coloca para discussão e votação no Congresso Nacional. Tá? Então, nós temos o presidente como um dos legitimados para apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Quarta pessoa que pode apresentar uma PEC é bastante curiosa esta quarta pessoa, porque na prática é muito difícil de você ter este requisito, que é mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados. O que é isso, professor? Vejam, pessoal, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, 27, não é? 27 dividido por 2 dá 13,5. Mais da metade, 14. Então eu preciso de pelo menos 14 assembleias legislativas subscrevendo esta PEC
para que ela seja levada à discussão e à votação, ok? Então, cuidado, guardem bem este rol de pessoas legitimadas para apresentar uma PEC. Só 4 pessoas. 1/3 no mínimo dos deputados ou dos senadores, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Legal, professor, entendi. E o quórum para aprovação? O quórum para aprovação é o quórum mais alto que nós temos para uma aprovação legislativa. O quórum para aprovação de uma PEC é de maioria de 3/5 em sessão bicameral por 2 vezes. Vixe Maria, professor, o que é isso? Como assim? Maioria de 3/5 em sessão bicameral por 2 vezes. O que significa isso? Maioria de 3/5, gente, é uma forma de maioria qualificada. Então, leva-se em consideração o total da Casa Legislativa. Não me interessa se faltou alguém. Considera-se que todos estão presentes e eu preciso de 3/5 subscrevendo, votando, aliás, favorável a esta PEC. Tá? 3/5. Sessão bicameral, por quê? Passa pelas 2 casas legislativas, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Câmara e Senado. Só que vai passar pela Câmara e pelo Senado 2 vezes. Então nós temos ao todo 4 votações. Em cada uma destas 4 votações, eu preciso do quórum mínimo de maioria de 3/5. Se em uma destas 4 votações eu não atingir o quórum mínimo de maioria de 3/5, esta PEC estará rejeitada. Ok? Então, o quórum é um quórum bem alto, bem elevado, por isso, inclusive, que a nossa Constituição é classificada como sendo rígida. É mais difícil de mudar a Constituição do que as demais normas infraconstitucionais. Muito bem, estas são as limitações procedimentais, quanto à iniciativa e quanto ao quórum. Nós temos ainda limitações circunstanciais. Existem algumas circunstâncias que não permitem qualquer tipo de mudança na Constituição. Enquanto o nosso país estiver passando por 3 situações de emergência, não se tira nenhuma vírgula da Constituição. Nem o trema de tranquilo você pode tirar, não é? Porque tranquilo agora não tem trema, né? O que acontece aí, professor? São 3 situações de emergência. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio não permite qualquer mudança na Constituição. A intervenção federal está descrita no artigo 34 da Constituição Federal. Infelizmente não dá tempo de nós falarmos sobre ela aqui. No curso regular nós explicamos todas as hipóteses de intervenção federal, inclusive quando se decreta, como se decreta, mas é uma das limitações circunstanciais. A segunda limitação circunstancial é o estado de defesa. Estado de defesa que está no artigo 136 da Constituição Federal e também estudamos ela mais detalhadamente nos cursos regulares. E, por fim, o estado de sítio, o mais grave de todos, que está previsto nos artigos 137 ao 139 da Constituição Federal. Estas são as limitações circunstanciais. Enquanto o país estiver passando por intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, não mexe na Constituição. Por que não, professor Marcelo? Justamente porque todas as atenções do país estarão voltadas para aquela situação de emergência. Então não haverá tranquilidade para você mudar a lei mais importante de um país, que é a Constituição Federal. E por fim, nós temos as limitações materiais. Limitações materiais que são as cláusulas pétreas.
e estão descritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, chamado de cláusulas pétreas, e que, numa prova da OAB, o examinador já chegou a perguntar para o candidato qual é o núcleo constitucional intangível, ou qual é o cerne fixo da Constituição. E aí você fica pensando, e a mãe do examinador vai bem, né, professor? A mãe do examinador tá bem, não é? Pois é, gente. Para isso, lá no ProOrdem, a gente entrega tudo mastigado para vocês, para não caírem aí e não ficarem com estas dúvidas de algumas terminologias. Então, cláusula pétrea, núcleo constitucional intangível, cerne fixo da Constituição ou limitações materiais expressas são aquelas descritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E o que diz o artigo 60, parágrafo 4º? Ele tem a seguinte redação, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vejam, não será objeto de deliberação significa o quê? Que você não pode discutir, não vai nem discutir. A proposta de emenda tendente a abolir. Basta ter a intenção de abolir que já não se pode discutir. O que, professor? 4 incisos. Então são cláusulas pétreas os 4 incisos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Forma federada de Estado, cuidado, só a forma federada que é cláusula pétrea, tá? Forma de governo e regime de governo não são cláusulas pétreas. Tanto que nós tivemos um plebiscito em 1993 para decidir se continuaríamos com a república ou se mudaríamos para a monarquia, se continuaríamos com o presidencialismo ou se mudaríamos para o parlamentarismo. Portanto, só o Estado federado que é cláusula pétrea, ok? Forma federada de Estado que é cláusula pétrea. República e presidencialismo não são cláusulas pétreas e podem, portanto, ser objeto, sim, de emenda constitucional. Inciso 2. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico também são cláusulas pétreas. Cuidado, porque o examinador gosta de fazer o seguinte: ele tira uma palavrinha e coloca outra no lugar. Por exemplo, voto obrigatório. Eu falei para vocês voto obrigatório? Não. Por que não? Porque voto obrigatório não é cláusula pétrea. Voto obrigatório pode sim ser objeto de emenda constitucional e se tornar o voto facultativo para todo mundo, assim como já é facultativo hoje para 3 grupos de pessoas. Quem tem entre 16 e 18 anos, os analfabetos e os maiores de 70 anos de idade votam se quiser. Para esses 3 grupos de pessoas, o voto hoje já é facultativo e nada impede que venha uma emenda constitucional e transforme no voto facultativo para todos. Ok? Inciso 3º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Separação dos poderes também é cláusula pétrea. Então você não pode tirar uma matéria do executivo e colocá-la no legislativo. Ô louco, professor, mas tirar uma matéria do executivo, não estou acabando com o executivo. É verdade, só que hoje eu tiro uma matéria, amanhã eu tiro outra, depois eu tiro outra. O que você está tentando fazer? Tentando abolir um dos poderes, o que não é permitido pela Constituição. E por fim, o inciso 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais também são cláusulas pétreas e, portanto, não podem ser objeto de emenda constitucional. Ok? Estas são, então, as limitações ao poder reformador. Limitações ao poder reformador. E, por fim, um último tópico que eu gostaria de comentar com vocês refere-se à organização dos poderes.
organização dos poderes. Quando a gente fala em organização dos poderes, na verdade, nós estamos tratando de funções do Estado. O Estado, ele exerce basicamente 3 funções: a função de legislar, a função de administrar e a função de julgar. Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, né, traz então estas funções, legislar, administrar e julgar, e diz o seguinte: estas funções do Estado não podem ficar nas mãos de uma só pessoa. Porque se estas funções do Estado ficarem nas mãos de uma só pessoa, esta pessoa tende ao arbítrio, tende ao absolutismo. Tanto é assim que nós temos um ditado popular que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dê poderes a ela, não é? E aí você vai ver que aquele cordeirinho é um lobo travestido de cordeiro. Então, por isso, desde a época de Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, ele já dizia: uma pessoa vai legislar, outra administrar e outra julgar. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 2º, chamou estas pessoas de poderes. Então, nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um exercendo uma função do Estado. Só que o nosso artigo 2º da Constituição Federal diz mais. O nosso artigo 2º diz que estes poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. Vixe Maria, professor, o que é isso? Não é? É o clássico sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances. Significa que um poder controla e ao mesmo tempo é controlado pelo outro poder. Ou seja, eles estão interligados. Um poder controla e ao mesmo tempo é controlado pelo outro poder, chamado sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances. E aí nós temos o poder legislativo com as suas funções de legislar e fiscalizar. Funções típicas do poder legislativo: legislar e fiscalizar. Então, legislar, criar leis, e fiscalizar, o Congresso vota o orçamento da União e vai fiscalizar se esse dinheiro está sendo corretamente aplicado ou não. Fiscalizar também por meio das comissões parlamentares de inquérito, a CPI, não é? Então, recentemente foi criada aí a CPI do Covid, não é? Nas nossas aulas regulares a gente estuda, inclusive, de forma detalhada os requisitos para se instaurar uma CPI, como que funciona uma CPI. Isso é muito importante, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo no nosso país, porque o examinador de ordem, obviamente, vai perguntar para vocês aquilo que está sendo destaque na mídia, aquilo que está sendo destaque na situação política do país. Então, há grandes chances aí de se perguntar sobre CPI. Nós temos já o Poder Executivo, no artigo 76 e seguintes da Constituição Federal, que tem a função típica de administrar. O Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, a função principal é administrar. Então, lembrando que no âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. No âmbito estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador de Estado, auxiliado pelos seus secretários. E no âmbito municipal, o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado também pelos seus secretários. E por fim, nós temos a função de julgar. Função de julgar, lembrando que o Poder Judiciário é quem tem esta função típica de julgar. Então, o Poder Judiciário exerce essa função típica de julgar e, inclusive, para melhor exercer estas funções de julgar, aos membros do Poder Judiciário são asseguradas algumas garantias que estão previstas no artigo 95 da Constituição Federal. Garantias de independência e
e garantias de imparcialidade. E a gente estuda também de forma detalhada estas garantias asseguradas aos magistrados nos nossos cursos regulares. Pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês sobre direito constitucional era um breve resumo, não é, da nossa disciplina. Temos ainda questões muito importantes como processo legislativo, como controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, meus alunos sabem, é a última aula que eu dou no curso, justamente pela importância da matéria, não é? Controle de constitucionalidade, que serve para quê? Justamente para assegurar a supremacia da Constituição Federal, garantir que as demais normas infraconstitucionais vão respeitar a Constituição. E se não respeitar, nós temos o controle de constitucionalidade para isso. Essa norma será retirada, será extirpada do ordenamento jurídico por meio do controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade ele pode ser um controle preventivo ou um controle repressivo. Controle preventivo, como o próprio nome já diz, é um controle prévio, um controle feito antes da publicação da lei. Já o controle repressivo de constitucionalidade é aquele controle feito após a publicação da lei. Então, nós temos, dentro desse controle repressivo, a possibilidade ainda de uma subdivisão. Esse controle repressivo de constitucionalidade pode se dar pela via difusa ou de exceção. Via difusa ou de exceção, que é a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, no caso concreto, declarar a inconstitucionalidade da lei. Mas o controle de constitucionalidade na via repressiva também pode se dar pela via concentrada ou de ação. Via concentrada ou de ação, que são as hipóteses de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DIN, a DECOM e a DPF. Essa ADIM, não é, a DI, se subdivide ainda em ADIM genérica, ADIM por omissão e ADIM interventiva. São assuntos que demandam aí um tempo maior, não é, do que essa nossa live para nós explicarmos. Mas fica aí o convite para todos, não é, nos acompanharem nos cursos regulares do ProOrdem e também nos cursos extras que nós elaboramos. Rendo aí minhas homenagens à nossa coordenadora do ProOrdem, Carolina de Filipe, que não mediu esforços para conseguir fazer, não é, estas lives e está sempre amparando os alunos, sempre fazendo planos de estudos junto com os alunos. Então, se o seu objetivo é aprovação no exame de ordem, venha fazer os cursos regulares do ProOrdem, porque, sem dúvida nenhuma, a sua aprovação será garantida. E se você quer se atualizar, venha também aqui no ProOrdem para que você faça estes cursos de atualização. Nós temos vários professores em todas as áreas, em todas as disciplinas, bem atualizados e sempre elaborando cursos muito bacanas que vocês, tenho certeza, vão gostar. Eu deixo aí mais uma vez as minhas redes sociais, tá? No Facebook, Marcelo Valdir Monteiro, né? marcelo.valdir.monteiro, me localiza. No Instagram eu tenho feito várias lives sobre assuntos interessantes de direito constitucional, penal e processo penal. E o meu canal do YouTube, eu tenho ali também vários vídeos, vários cursos gratuitos para vocês. Agradeço mais uma vez o ProOrdem pela possibilidade de estar matando um pouquinho de saudades dos meus alunos e espero poder vê-los em breve, ok? Domingo nós temos Dia das Mães, então transmito aí as felicitações e os parabéns para as mães que estiverem nos assistindo.
deem um abraço virtual na sua mãe, não é? Vamos evitar aglomerações. E se infelizmente sua mãe não estiver mais aqui neste plano terreno, faça uma oração pela sua mãe, porque com certeza ela estará sempre olhando por você e querendo o seu sucesso. E nós estamos aqui também para ajudar nessa etapa, não é? Nesta fase que é aprovação no exame de ordem. Então venha para o ProOrdem, que sua aprovação será muito encurtado o caminho, será garantida aí a sua aprovação. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um abraço para todos. Obrigado, Mônica, pela sua presença. Obrigado aí a todos os alunos. Foi muito gratificante poder reencontrá-los, ainda que virtualmente, conversar um pouquinho com vocês. E havendo dúvidas, entrem em contato lá com o ProOrdem ou aqui nas minhas redes sociais, que nós estamos à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.